Fala galera, beleza? Buda aqui. Eu vou fazer um vídeo rápido aqui para vocês, sem muita edição. Na verdade é um react. Vocês estão vendo aí no fundo é meu grande amigo Vitor Hugo. Vitor Hugo ele tem um canal bem bacana, ele faz vídeos com algumas avaliações, alguns testes técnicos, algumas dicas de manutenção. Ele realiza algumas manutenções nos próprios veículos dele. Ele tem um belo de um Ômega 4.1, tem atualmente também uma Brasília bem legal, que ele está fazendo algumas modificações. E ele era do Ômega Clube, assim como eu também já fui um dia, né? Já fui vice-presidente do Ômega Clube. Eu fui a pessoa que criou o primeiro site sobre o Ômega Clube no Brasil, isso lá em 2003. E durante fácil aí, acho que uns 10 anos, talvez um pouco menos, eu cuidei dos assuntos relacionados à carteirinha, associação, mensalidade. O 001 ficou durante 2 anos lá em casa, que é o primeiro Ômega fabricado no Brasil. Então, a gente tem uma história bem legal, a gente tem alguns assuntos aí que se cruzam. Ele já teve Vectra, ele já teve Astra, então a gente tem uma história em comum aí, tanto em relação ao clube como em relação ao gosto pelos carros e a questão de botar a mão na massa, a questão de estar sempre estudando sobre alguns modelos da Chevrolet. Então o que acontece? Esse vídeo que ele postou aí, eu vou até correr um pouquinho para mostrar aqui para vocês. Ele é um vídeo extremamente necessário. Vocês estão vendo aí no fundo, é o Ômega 001 que foi comercializado. É um Ômega que ele realmente chegou aí a ser emplacado, né? E ele ficou com a Primarca, uma concessionária de São Paulo, durante muitos anos. Depois ele acabou sendo leiloado. Esse carro chegou aí pro Museu da Ubra, né? Ele ia ficar exposto, assim como tinham planos também para o 001, que acabou sendo doado para o clube. Eu vou resumir a história, tá? Quem quiser a história completa com todos os detalhes, eu trabalhei junto com o Vitor Hugo e esse vídeo dele é exatamente sobre isso. Por que que a GM tem dois Ômegas 001? Então alguns detalhes eu vou deixar de fora, vou só fazer um resuminho rapidinho para vocês entenderem. Depois deem um pulinho lá no canal do Vitor Hugo, que ficou espetacular o vídeo com diversas fotos. Então o que que aconteceu? Houve o Ômega 001 azul, que é o que foi doado para o clube. Esse carro ele é um pré-série, ou seja, ele foi utilizado para fazer o teste da linha de montagem. Depois disso, normalmente esses carros acabam indo para scrap. O que quer dizer scrap? Quer dizer que eles vão ser destruídos. Só que, para sorte do clube, para sorte da GM e para sorte dos amantes de Ômega, esse carro não foi destruído. Quem sabe faz ao vivo, galera. Então, continuando, o 001 ele acabou não sendo destruído. Aí ele foi utilizado pela Bosch para fazer o desenvolvimento da injeção a álcool, e ele era utilizado também para fazer transporte de executivos dentro da GM. Então, resumo da ópera: a gente tem esses dois carros com o chassi 001. E aí, qual que é a diferença entre os dois? Isso eu vou deixar para vocês checarem lá no vídeo do Vitor Hugo. Então eu vou deixar o link do vídeo dele aí anexado ao canal, aqui no card, dá uma olhadinha aí em cima. Mas por que que eu quis gravar esse vídeo? Bom, primeiro, para realmente fazer o react, dizer que esse vídeo tá totalmente correto, ele tá totalmente dentro de tudo que a gente viveu e tudo que a gente conhece em relação ao Ômega 001, ao Ômega Clube. Dizer também que os fatos que o Vitor Hugo expôs, o fato do Mazeu ter realmente esse contato próximo com os clubes da GM, de fato acontecia.
Então a gente se encontrava, o Mauro Apor do Omega Clube era o presidente, né? Ele era o cara que ia mais nas reuniões no clube de antigos Chevrolet, que a sede fica ali na zona norte de São Paulo. E então ele era o cara que realmente participava de todas as reuniões, eu ficava mais no backstage. Então eu cuidava do site, eu cuidava da hospedagem, eu cuidava da parte relacionada com as mensalidades, cuidava da comunicação, então sempre estava mandando e-mail para o pessoal, estava mandando link de matéria, etc. Além de ser moderador também, tanto no fórum, com menos frequência, né? A gente tinha uns moderadores que eram especialistas no fórum, e eu cuidava muito da parte da lista de e-mails. A gente tinha uma lista de e-mails no Yahoo, depois a gente migrou essa lista para o Google Groups, né? E depois foi criado também o Orkut, o Facebook. E aí a gente chega nessas épocas de hoje em dia que a gente não tem como ter um clube realmente centralizado nacional. Lá atrás, isso em 2003, 2004, era mais simples de você manter a união da galera, né? Não era tão dividido. Hoje você tem aí, não dá nem pra gente saber a quantidade de grupos sobre ômega nas diferentes plataformas. Então você tem tudo que é tipo de grupo de ômega, seja regional, seja local. Às vezes é só da cidade ali, só 3, 4, meia dúzia, que os caras têm um grupo organizado. Mas antigamente não era assim, galera. Antigamente a gente realmente tinha um clube nacional, e esse clube nacional tinha uma ótima organização. E o fato é que o Mazeu, que era o diretor lá na GM, ele cuidou dessa comunicação com os clubes, e ele, em uma dessas reuniões lá no Clube Chevrolet de Carros Antigos, ele chegou e falou, olha, a GM tem esses carros, a Ubra está com alguns problemas, o Museu da Ubra está com alguns problemas financeiros, e a GM vai pegar de volta esses veículos que estão lá. E a GM não queria ficar com esses veículos, não queria dar nenhum destino. Ela achou que era interessante que cada clube cuidasse do veículo relacionado ao clube. Então, no caso do Omega Clube, o Omega. No caso do Vectra Clube, Vectra. Tigra, Tigra. E assim por diante. Só que não eram todos os clubes que já estavam tão organizados e tinham uma estrutura mais oficial, uma estrutura nacional, etc. O Omega Clube foi um desses. A gente já estava entre nós, já trabalhando junto para oficializar o clube, para criar um CNPJ de ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, e a gente já estava estudando esse assunto. Quando a GM chegou e virou para a gente e falou, olha, a gente tem o 001 aqui, a gente quer fazer a doação pro Omega Clube. E o tal do Corsa, o tal do Tigra, o tal do Vectra, cada veículo que tinha lá poderia ser doado. Alguns seriam leiloados, que foi o exemplo do Omega 001 comercializado, que hoje está com o Badolato. E outros seriam doados para os clubes mesmo. Já tinha essa ideia da GM fazer essa doação. E não era algo específico do Ômega, é que o Omega Clube já estava traçando esse caminho da oficialização. A hora que eles falaram, aí que a gente se mexeu mesmo. Então eu, o Mauro, o Júlio Nieto, o Fernando Furini, todo o pessoal que era da diretoria do Omega Clube naquela época, correu para, primeiro, definir realmente um estatuto escrito, oficial, e depois foi fazer a oficialização e a abertura da empresa. Aí já aproveitou para abrir conta e assim por diante. E aí, para custear
esse processo de oficialização e também para o Ômega Clube ter dinheiro para fazer a reforma do 001, porque ele não estava em plena forma, ele tinha sido meio que negligenciado. Ele ficou debaixo de uma goteira no prédio da Ubra, então a tampa traseira estava toda manchada. Mais uma vez, dei uma olhada no vídeo do Vitor Hugo, que tem muita foto, inclusive as fotos desses detalhes que eu estou comentando. Então, o clube precisava de grana para pagar a hospedagem, todas as hospedagens que a gente pagava, ter dinheiro para fazer adesivo, ter dinheiro para fazer carteirinha, ter dinheiro para fazer o despacho desses kits, e também para restaurar o 001 e pagar os transportes dele. Por exemplo, a gente fazia alguns eventos no Sambódromo em São Paulo e o carro tinha que ir de guincho. Por quê? Porque esse carro nunca foi emplacado. Ele só rodava nas pistas de teste e ele só rodava dentro da fábrica, transportando os executivos dentro da fábrica. Então, a única forma dele se locomover era por guincho. Então, quando a gente tinha qualquer tipo de evento, tinha que ir de guincho. Então, por isso que era necessário o clube ser oficializado e o clube ter grana, porque senão ele não tinha como fazer esse tipo de ação. E aí foi assim que durante alguns bons anos, a época de ouro aí que eu diria do Ômega Clube, a gente conseguiu fazer um monte de coisa, conseguiu fazer banner para os líderes regionais. Então líderes dos estados, a gente mandou fazer banner com a foto do 001, a gente despachou esses banners para o pessoal nos outros estados. Teve o encontro nacional em Paraty, que a gente mandou o Ômega 001 de guincho. Então, esse carro ele viajou meio que, sei lá, uma boa parte aí do Brasil de guincho participando dos eventos. Então é algo assim que o pessoal da época, o Júlio Nieto, Humberto, Feltras, o Ed, enfim, vou com certeza esquecer alguém que participou aí dessa época, mas a gente tinha bastante orgulho, porque a gente conseguiu restaurar esse carro, deixar ele impecável, a gente conseguiu fazer ele participar de muitos eventos e até hoje está aí com o clube e era um orgulho, né? Durante 2 anos ele ficou em casa, eu era o responsável por deixar ele sempre limpo. Se alguma coisa quebrasse, eu era responsável por fazer a correção, fiz restauração das rodas, fiz melhoria no freio dele, que o freio dele estava meio borrachudo, estava meio esquisito. E aí foi melhorando, né? Aos poucos a gente foi deixando o carro simplesmente impecável. E era bem legal. Então é isso aí, galera. Eu queria só realmente compartilhar esse passado aí de Ômega Clube que eu vivi e compartilhar com vocês essas informações. Dar os parabéns pro Vitão. Então, só agradecer aí e dar os parabéns pro Vitão da qualidade do vídeo dele. Deixem o like aí no vídeo do seu querido amigo Buda. Se vocês querem ouvir um pouco mais do passado aí sobre o Ômega, sobre o Ômega Clube, deixem nos comentários o pedido se vocês gostam desse assunto. E se você quiser ajudar o clube, eu estou deixando alguns links afiliados aí, alguns links patrocinados de alguns produtos, alguns equipamentos que eu utilizo. Qualquer comprinha que vocês fazem ajuda o querido Buda aqui, beleza? Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e até a próxima. Valeu!